Bom, gente, eu estou aqui encontrando uma pausa no meu trabalho para falar um pouquinho da nova variante que foi batizada hoje como variante Omicron. É sobre ela que nós iremos falar, por que ela está causando tanta preocupação, quais as medidas que estão sendo adotadas pelo mundo para conter o espalhamento dessa nova variante do coronavírus e o que está sendo feito aqui no Brasil para fazer o mesmo. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e convido a você a se inscrever aqui no nosso canal e a compartilhar esse vídeo, porque ele vai trazer muitas informações importantes sobre o que está por vir com essa nova variante, a variante Omicron. Pois bem, vamos direto ao ponto. A Organização Mundial da Saúde foi notificada antes de ontem, no dia 24 de novembro, sobre uma nova variante identificada na África do Sul. Inicialmente, essa nova variante foi batizada de variante B11529. Bom, a partir daí começou-se a se fazer uma análise genética dessa variante, e o mais assustador é o seguinte: essa variante possui nada mais, nada menos que 50 mutações na proteína spike, naquele espigão que recobre o coronavírus e que é a chave de entrada em nossas células, nas células hospedeiras humanas. Bom, com a quantidade muito grande de mutações numa única proteína, há cientistas inclusive que chamam de uma constelação de mutações. A grande preocupação é que essa variante, agora batizada hoje de variante Omicron, seja mais hábil em invadir as células humanas e, principalmente, tenha a habilidade de driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas, uma vez que as vacinas foram produzidas tendo como alvo a proteína spike do coronavírus. Se ela sofre muitas mutações, possivelmente os anticorpos produzidos contra a proteína spike do coronavírus original não serão capazes de reconhecer a nova proteína spike mutante da variante Omicron. Pois bem, o que é que os governos mundiais estão fazendo em relação a isso? Vários países já fecharam suas fronteiras, vários países já estão restringindo voos oriundos da África do Sul, exatamente para conter o espalhamento dessa variante e para ganhar tempo. O que nós precisamos, nós cientistas precisamos, é ganhar tempo para compreender, primeiro, se essa nova variante Omicron é uma variante mais infecciosa, se ela se transmite mais rapidamente, e segundo, para saber se ela é mais agressiva, se ela provoca Covid-19 mais grave. É muito importante ganhar esse tempo. Por isso que os governos responsáveis do mundo inteiro estão trancando suas fronteiras e estão restringindo voos oriundos da África do Sul. Aqui no Brasil, a Anvisa ontem emitiu 2 notas técnicas recomendando ao governo federal que exija de pessoas que estão chegando ao Brasil o passaporte da vacina, ou seja, o certificado de que estão completamente imunizadas. Também essas pessoas devem fazer o exame de PCR, que é aquele exame do cotonete nasal, para saber se estão contaminadas ou não com o coronavírus. Entretanto, a Anvisa apenas recomenda, porque essa ação só pode ser efetivada com a autorização de 3 ministérios: o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério da Casa Civil. Ainda ontem, o ministro da Justiça disse que era contrário a essa medida, e a explicação dele, uma explicação pouco plausível, típica de quem não é da área e não tem formação para opinar em relação a isso. O ministro da Justiça disse que mesmo as pessoas vacinadas continuam a transmitir o coronavírus. Então vejam só, as pessoas vacinadas podem transmitir o coronavírus? Podem, mas é uma pequena parcela das pessoas vacinadas que contraem o coronavírus e que podem ainda assim transmitir o coronavírus. A grande maioria das pessoas vacinadas está protegida de contrair o coronavírus, consequentemente não transmite o coronavírus. Não sei se para agradar o presidente da República, que é contra essa medida e também é contra fechar nossas fronteiras, o ministro da Saúde também disse que não é a favor de adotar essas medidas. A grande pergunta é:
Reino Unido fechou suas fronteiras em relação a voos vindos da África do Sul. O mesmo ocorreu com a Alemanha, o mesmo ocorreu com a Itália, o mesmo ocorreu com Israel e outros 6 países. Será que esses países estão errados e apenas o Brasil é que está certo em relação a esse fato? E eu lembro então que em janeiro de 2020 eu fiz um alerta aqui no YouTube dizendo que a então epidemia de Wuhan estava ganhando características de pandemia e que iria chegar ao Brasil e que era necessário monitorar postos de fronteiras, aeroportos. Nada foi feito e nós já acumulamos aí mais de 613 mil mortos pela Covid-19. E aí eu queria que vocês fossem capazes de compreender a equação epidemiológica da Covid-19. A equação epidemiológica é relativamente simples de se compreender. O Brasil possui atualmente 50 milhões de pessoas que não receberam sequer a primeira dose de vacina, a maioria absoluta de crianças, e possui 21 milhões de pessoas que receberam a primeira, mas não voltaram para tomar a segunda dose. Ou seja, o Brasil tem aí algo em torno de 70 milhões de pessoas que não têm uma resposta imune robusta ao coronavírus, à variante Delta. Imagine só se essa variante Ômicron chega aqui, o estrago que ela pode causar. E eu diria para vocês o seguinte, é uma questão de tempo a variante Ômicron chegar ao Brasil, porque ela já foi identificada em Israel, ela já foi identificada em Singapura e ela já foi identificada na Dinamarca, ou seja, ela está se espalhando muito rapidamente porque as pessoas transitam e circulam no mundo muito rapidamente. Era necessário, portanto, que a essa altura nós já tivéssemos um plano de enfrentamento sendo posto em prática para retardar a chegada dessa variante em território nacional, dando tempo à ciência para compreender melhor a dinâmica dessa nova variante. E se nós adicionarmos a essa equação o fato de que alguns estados estão liberando a utilização de máscaras em ambientes abertos, que as pessoas estão se aglomerando principalmente em ambientes fechados e que as aglomerações tenderão a aumentar nas festas natalinas, nas festas de fim de ano e possivelmente no carnaval, nós temos um horizonte muito difícil no primeiro semestre de 2022. E aqui eu deixo um alerta. Se nada for feito para retardar a entrada de uma nova variante em território nacional, uma nova variante que, ao que tudo indica, é mais transmissível que a variante Delta. Se nada for feito no sentido de acelerar a vacinação de nossas crianças e se nada for feito em relação a conter as aglomerações nas festas de fim de ano e no carnaval, nós teremos uma quarta onda da Covid-19 aqui no Brasil entre os meses de janeiro e março e os maiores afetados por essa quarta onda serão nossas crianças. Esse é um alerta que eu deixo aqui para que nós possamos cobrar de nossas autoridades e possamos principalmente fazer a nossa parte. Utilizando máscara quando sair em público ainda é muito importante, evitando aglomerações em locais fechados, voltando para tomar a segunda dose da vacina e tomando a dose de reforço quando for convocado pelo governo federal. E eu vou ficando por aqui relativamente boquiaberto com um país que aparentemente paga para ver o que vai acontecer a cada novo surto dessa doença que tem causado muitos transtornos a todos nós. O Brasil está facilitando a entrada de uma nova variante por não adotar medidas. E a cada 24 horas, sem adotar tais medidas, o coronavírus, na sua variante Ômicron, ganha espaço e se aproxima das terras tupiniquins. Salve-se quem puder numa terra que não tem gestão.